O técnico Mano Menezes. Pode começar aí, Faleiro? Obrigado. Mano, o dever de casa feito, né? 3-0. Mas o que destoa desse resultado, naturalmente, é essa nova contusão do Thiago Neves. Claro, importante a sua avaliação de mais uma apresentação do Cruzeiro na temporada e também do que representa perder o Thiago Neves, sabedor que em breve o Cruzeiro estará estreando na Libertadores. Bom, primeiro vamos falar do jogo, né, que é a parte mais importante. Acho que fizemos um bom jogo, um jogo tranquilo, um jogo seguro. Segunda partida sem tomar gols. A gente trabalhou um pouco em cima disso, né, que é a segurança que a gente tem. Essa segurança nos dá sempre a possibilidade de fazer 1, 2 gols e construir as vitórias, sempre foi a característica nossa. Então queremos ser mais ofensivos, queremos produzir bem, mas não podemos abrir mão do que é bom e que dá segurança para a equipe lá atrás. Acho que até poderíamos ter feito um placar mais dilatado, tivemos aí inúmeras chances para poder fazer, mas o time já começa a entrar num ritmo melhor. Isso que é o mais importante nesse momento, né? A gente, cada jogo, acrescentar um pouco mais de competitividade, de ritmo de jogo, porque daí, quando o adversário exigir mais, a gente também está preparado para dar mais. Em relação ao Thiago, vamos perdê-lo agora para ganhar depois, né? Essa é a ordem do momento, é uma repetição que chama a atenção de todos nós, inclusive dele. Então temos que cuidar exatamente na proporção que ela significa para lá na frente ter um jogador importantíssimo nos momentos decisivos como ele sempre apareceu. Mano, o Marquinhos Gabriel, o Rodriguinho chegaram há pouco tempo. Você esperava já essa resposta tão positiva desses jogadores em termos de entendimento, de saber o que fazer dentro de campo, de adotar a linha que você gosta taticamente dentro do Cruzeiro? Olha, a gente conhecia de ver e de sofrer quando jogava contra o potencial dos jogadores, né? A gente tem uma maneira simples de jogar e temos uma maneira bem estruturada de jogar. Isso facilita para quem chega, né? Então ganhamos, já falei no primeiro jogo que ganhamos um jogador com característica diferente pelo lado esquerdo, um ponta que faz jogada de ponta, né, que é raro, mas que ao mesmo tempo também tem habilidade para construir a armação das jogadas, fazer parte delas. Então a gente está muito contente. O Rodriguinho é um jogador da função mesmo, um jogador que trabalha nas costas dos volantes, que chega na área, que entra na área. Fazia tempo que não marcava, hoje já marcou, né? Então isso vai recuperando a confiança dos jogadores e vai dando a eles a retomada, que para nós é importantíssima. E para eles também, individualmente. Desculpa. Mano, desculpe. Você destacava alguns jogos a importância de não sofrer gols. É o segundo jogo seguido que o Cruzeiro não sofre no campeonato. E, além disso, qual foi a conversa que você teve com o Fred? Ele que saiu, teve que colocar gelo ali naquele momento do jogo, contigo ali no banco? Não, a conversa eu só fiz uma pergunta porque a gente acompanha toda a preparação da semana e se tinha havido alguma coisa antes de ele pedir para sair, pelo menos na preparação. Disse que não, então foi tranquilo, o doutor já fez o exame, está tranquilo. Um pouquinho de dor da idade. Mano, o Cruzeiro agora tem uma sequência fora de casa, tem o América, depois o RT, depois o Huracan fora, praticamente um mês fora do Mineirão, mas nesse intervalo você terá a famosa semana cheia de novo para treinar. Eu queria que você falasse a respeito disso, da importância de fato dessas semanas cheias aí, porque a gente vê um time muito entrosado, claro, um elenco que já tem um tempo que joga junto, mas os próprios jogadores que chegaram agora, os reforços, eles estão se entrosando muito rápido com essa equipe em relação aos treinos. Bom, eu vou repetir, penso que é relativamente fácil para um time que tem estrutura já repetida, né, há 2 temporadas praticamente. Então, aqueles que chegam já é só encontrar aí, né, determinados caminhos. As jogadas elas têm muito a ver com o posicionamento da equipe, mas também com o talento individual dos jogadores, né? Melhorou a nossa capacidade de produção
porque aumentou o talento individual dos jogadores, né? Acrescentamos talento. E na hora H é isso mesmo que faz a diferença, né? Para o final de semana que vem teremos retorno de Robinho. Fizemos um planinho aí para dar um salto em termos de temporada. Ele é um jogador importantíssimo para a gente. Então teremos também o acréscimo desse jogador que nas 2 últimas rodadas deixei fora, que havia feito 4 seguidas, né? Com 90 minutos. Então, exatamente pela importância que ele tem, a gente tomou esse cuidado. E aí, já no Clássico do América, teremos o retorno do Robinho também. Mano, dos 11 jogos da primeira fase, 9 contra o pessoal do interior. Para muita gente, o nível deles é muito baixo, até pela questão financeira de investimento, né? E é tempo que você tem para testar o seu time para Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Esse nível, que a gente acha que é ruim do pessoal do interior, prejudica nos seus testes do Cruzeiro, ou você acha que o nível deles é bom para o chamado sparring ou para testes? Eu não gosto de usar o termo teste. Eu acho que o Cruzeiro está se preparando, né? Como nós não temos uma pré-temporada adequada, nós usamos os primeiros jogos exatamente para fazer uma preparação melhor, para ir dando competição, né? A gente sabe a diferença e não se ilude quando tem uma superioridade tão grande que não permite ao adversário dar um chute no seu gol. A gente sabe analisar as coisas pela experiência que a gente tem, então passamos isso para os jogadores. Mas o importante é você ter o mesmo comportamento em termos de dedicação, em termos de entrega, em termos de concentração, do que se você estivesse jogando contra uma equipe com mais qualificação. Porque aí você vai ter esse mesmo tipo de comportamento depois. Você vai preparando o comportamento também. Na verdade, o que você perde naquele período é a competitividade. Então, você começa a cometer alguns erros nas primeiras rodadas. Nós, por exemplo, sofremos gols que não estávamos acostumados a sofrer, num número tão grande. Então, agora já estamos retomando isso, e isso tem a ver com o nosso comportamento, independentemente do adversário que está ali na frente. O problema do adversário é dele. Nós temos que fazer bem a nossa parte. Ô, Mano, lá em Nova Lima, domingo passado, você disse o seguinte: eu ganho o Orejuela sem perder o Edilson, ganho o Dodô sem perder o Egídio. O que te acrescenta ganhar Lucas Romero e Henrique no meio campo, uma dupla de volantes que a gente não estava muito acostumada a ver saindo como titular? O que você ganha com a chegada aí do Lucas Romero ao lado do Henrique? Na verdade, a utilização dos dois é por 2 motivos básicos, né? A intenção é utilizar o Romero na posição dele. Ano passado a gente teve poucas oportunidades para fazer isso, usou ele mais como lateral. Esse ano a gente quer usar ele na posição dele, né? Acha mais justo com o jogador deixá-lo atuar na sua posição, para avaliarmos tudo aquilo que temos que avaliar como equipe, se funciona. Não é avaliar o jogador em si, mas avaliar a mecânica da equipe com essa formação. E a outra é exatamente preparar para coisas do futuro. O treinador tem que ir fazendo isso, tem que ir trabalhando. Você pode não estar com todos aqueles que você imagina que em determinados momentos vão estar, mas você prepara o setor para que esse setor tenha consistência para suportar uma formação, quem sabe uma formação um pouco diferente, até tática, pela característica dos jogadores que chegaram. Tentar adiantar o trabalho para lá na frente estar pronto, pelo menos no setor dos volantes, que é o que a gente quer. Mano Menezes, semana passada o jogo do Vila, 2 laterais. Hoje, contra Tupinambás, mais 2 laterais. O Cruzeiro resolveu o problema da lateral de vez? Olha, a gente não pode reclamar muito do ano passado, né, mas teve que improvisar. Né, e teve que improvisar, inclusive, no momento mais importante, que foi o momento da decisão da Copa do Brasil. Teve que improvisar com um jogador pelo lado esquerdo, com o Romero, porque a gente sentiu que dava mais segurança para a equipe fazer isso. Mas não tem como você usar jogadores da posição. Eu sempre procuro ir montando o elenco e montando as opções do ano, respeitando primeiro, dando prioridade primeiro para os jogadores da posição. Eu só vou recorrer a uma improvisação quando
o jogador repetidas vezes não conseguia atender a exigência que é você jogar no Cruzeiro em competições tão grandes, em jogos difíceis e grandes como temos pela frente. Então, esse é o caminho. Mano, tá todo mundo meio em choque pelo que aconteceu. Eu queria a sua opinião para saber como você sentiu toda essa tragédia, você que já treinou o Flamengo. Olha, eu já estive lá, né, nessas dependências, né? E também trabalhei muito tempo com categoria de base antes de me tornar técnico profissional, e a gente sabe como deve ser duro o que aconteceu para as famílias, para o próprio clube, né, que vai arcar com consequências, provavelmente consequências fortes aí pela frente. É doloroso, acho que a gente vive um momento triste no país, né, com essa sucessão de tragédias, que chega a ser assustador. Eu acho que, né, causa assim, uma onda de medo nas pessoas, né? Todo mundo está preocupado com alguma coisa em função desses acontecimentos, mas é de uma tristeza imensurável para todos nós. Eu acho que o futebol vive essas horas diretamente na carne, assim, uma tristeza que deixa um vazio dentro de todos nós, muito doloroso. Ô, mano, como que tá o David? E a gente tem observado, né, em todos os jogos, o Kaiser entrando, né, o Renato Kaiser entrando, sinal de que você tem gostado daquilo que ele vem produzindo nos treinamentos e quando entra. E se essas oportunidades que vem ganhando jogador te dão uma tranquilidade até de ter um tempo, a diretoria, de buscar aquele atacante velocista, né, que era um desejo no início da temporada? Olha, eu sempre respeito todo mundo dentro do elenco. Eu acho que o jogador que quer trabalhar, que é profissional, vai sempre ter espaço aqui com a gente e vai ser sempre respeitado como o Kaiser está sendo, né? E ele vem se entregando muito nos treinamentos, ainda é um menino, é um jogador em formação, e a gente está dando essas oportunidades proporcionalmente a essa dedicação que ele está tendo. Pois vamos fazer as nossas avaliações lá na frente, mas com a justiça de ter colocado em campo, ter dado oportunidade ao jogador, né? E a gente está contente, está vendo, né, dentro de que nível podemos estabelecer ele dentro do elenco. É um jogador com característica própria, é um jogador de velocidade, de boa conclusão, muito boa conclusão, com os dois pés. E a gente, quando tiver essa chance aí de colocá-lo nesses jogos, vamos continuar fazendo para ver como se dá essa evolução, né? Esse ganho de confiança, essa ultrapassagem dos primeiros degraus, né? Que é jogar num time grande, onde a pressão é maior e a exigência também. E o David vem bem aí? David já tá na transição, vem aí, mais uma vez. Tá bom. Obrigado aí ao técnico Mano Menezes.